Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Antes de mais nada, curte, compartilha, comenta, dá o seu like para a gente engajar os grandes players do mercado imobiliário aqui de Brusque e região. Gente, a convidada de hoje, esse episódio está muito especial, tem muita novidade, informação e deixa eu contar um pouquinho, te dar uma palhinha. A convidada de hoje eu já conheço há muito tempo, depois a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história e as novidades que vem por aí, mas ela navegou e nadou literalmente num oceano azul, que provavelmente nem você imagina que aqui em Brusque tem e existe tanta demanda por essa modalidade que a gente vai conversar hoje, que é o Airbnb, ou então o Booking, enfim, gestão por diárias. E a convidada de hoje é ela, super host há mais de 2 anos aqui em Brusque, Bruna Sozzi, proprietária da CS Stay. Bruna, um prazer te ter por aqui, muito obrigada por ter topado participar, é um prazer, uma honra, e a gente vai conversar muito sobre isso. Obrigada também, Jéssica, é uma honra para mim estar fazendo parte do Pod Imóveis. Que legal. Bruna, antes de a gente entrar e falar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre a gestão por diárias, o Airbnb, me conta um pouquinho mais da tua jornada, da tua história, como que tu chegou, como que tu foi parar em Brusque e principalmente, como que tu teve essa visão, esse insight de tipo, vou virar anfitriã, vou virar host de Airbnb aqui em Brusque? A minha jornada com o Airbnb começou há quase 3 anos atrás, do nada. Do nada. É, eu trabalhava numa área totalmente diferente, né? Trabalhava na UVEL Veículos durante 15 anos, né? E, inclusive, gente, já que ela deu essa palhinha, a gente se conheceu lá. Tu tá 15, então faz o quê? Uns 12 anos né? atrás, mais ou menos. Uns 12 anos atrás, eu trabalhava como recepcionista na UVEL e aí começou, né? Mas vai, Bruna, não quero te cortar. E eu tinha uma casa que eu alugava no tradicional, né? No aluguel tradicional, por R$900 por mês. E um colega meu já trabalhava com Airbnb aqui em Brusque. Eu acredito que ele foi um dos primeiros mesmo, assim, há uns anos atrás. E quando o meu inquilino saiu, eu comentei com ele, meu Deus, a casa ficou destruída, né? Eu fiquei decepcionada com a forma como o inquilino me entregou a casa. Estava pensando em vender a casa, não sabia o que ia fazer. E aí ele comentou comigo, Bruna, mobília e faz isso. Mobília ela 100% e coloca ela no Airbnb. E aí eu falei, verdade, vou fazer isso. E aí a gente mobiliou a casa e começamos a tocar o Airbnb lá, né? Eu morava um pouco longe, a casa era lá no bairro Águas Claras, né? Fica longe, aquele primeiro momento, não, quem que vai alugar assim longe do centro, né? E tinha demanda. Tinha demanda. E tu não pensou, tipo, quando teu amigo falou, por que não aluga Airbnb? Tu não fez a pergunta, tipo, mas tem demanda em Brusque? Sim, não foi a primeira pergunta, né? Mas tem demanda, quem que vem pra Brusque, né? É uma coisa que todo mundo me pergunta até hoje, né? Sim. Mas quem que vem pra Brusque? Pra Airbnb? Porque Airbnb todo mundo relaciona com lazer, com praia, né? É verdade. Com viagens turísticas. E aqui em Brusque, o nosso público é muito a negócios. As pessoas vêm a Brusque muito a negócios. Então, o Airbnb é muito procurado para isso, para baratear, né, o custo do pessoal que vem. Eles vêm em grupos, geralmente um pouquinho maiores, assim. E aí, para eles, acaba saindo mais em conta ficar em um Airbnb do que ficar no hotel, que eles vão ter que jantar fora. É verdade. Vai ter que almoçar. E assim, eles conseguem fazer a própria refeição em casa. Divide, o apartamento tem 2 quartos, divide, né? Então, acaba valendo a pena. E então, aí foi aí que começou. E aí, eu comecei com essa primeira casa. E fui tocando ali 1 ano e pouco. E aí, depois disso, eu comecei a alugar a casa que eu morava, em datas, assim, que tinham boas procura, né? E eu saía de casa pra alugar minha casa. E aí, tu ia pra onde? Confesso que até hoje eu faço isso ainda de Não vez em quando. acredito, Bruna. E aí, tu vai pra onde? Eu vou pra casa da minha mãe, casa do namorado, né? Meu Deus! E em datas, assim, por exemplo, aqui em Brusque, a Fenagipe. Fenagipe falta hotel e falta Airbnb. Então, são datas que tu consegue colocar um preço mais alto, né? Então, vale muito a pena esse trabalho de sair de casa, né? E aí, foi assim que começou. E aí, começou com, você não quer fazer isso pra mim? Cuidar pra mim? A casa do meu irmão.
E aí, daqui a pouco, veio um vizinho procurando. E assim foi crescendo. E aí, quando eu peguei a primeira sublocação também, o ano passado, eu peguei uma casa autorizado pela proprietária, eu faço a sublocação. E assim foi crescendo, né? E aí veio essa oportunidade agora no começo do ano de montar a CS Stay, que é algo que eu amo, trabalhar com isso. Eu me identifico, né? Eu percebi que esse é o meu propósito agora. E estamos aqui. Estamos aí. E Bruna, quando tu falou ali em relação, o pessoal vem muito a trabalho e afim, além do trabalho, tem algum outro público, não sei, outras Sim. possibilidades ou se limita realmente a só o pessoal de trabalho? Como Não, que... grande parte é a trabalho, mas a gente tem públicos diversos, assim. A gente tem também muitos hóspedes de Brusque mesmo, que acabam reservando para sua família, por exemplo, ficar. Eu moro em um apartamento pequeno e eu vou receber 5 familiares esse final de semana. Então eu vou reservar uma casa maior que a gente pode se encontrar nessa casa no final de semana. Eu tenho um casamento, meu casamento, eu vou reservar para minha família. Então, a gente recebe também muitos hóspedes aqui que são de Brusque mesmo. A Olha gente tem só. muitos. Muitos também vêm no final do ano, época de praia. Vêm a Brusque, Boa. porque na praia se torna muito caro. Brusque é um polo muito estratégico, assim, né? Central. Porque eles vêm a Brusque, aí de Brusque eles conseguem visitar Pomerode, vão pro Beto Carreiro, e sem precisar ficar hospedados em Balneário, por exemplo, que o preço é 4 vezes maior do que ficar em Brusque no final de ano, né? Até Então... porque, né, Bruna, se a gente parar pra pensar, o brusquense que é mal acostumado. Porque a gente pensa assim, 30, 40 minutos da praia é longe, né, Sim, e tal. sim. O pessoal que vem de fora, sei lá, Minas Gerais, Distrito Federal, enfim, 30 minutos pra eles é uma locomoção pertinho. de uma ida pro trabalho. Sim, sim. Pra eles é tranquilo. Quando a gente fala assim, mas qual que é a distância da praia? A gente vai responder uma pergunta. Tá, mas qual que é a distância da próxima praia? Aí a gente pensa, ixi, esse aí tá achando que tá na praia, alguma coisa assim. E a gente fala que é 45 minutos. Tá tranquilo. Fechou. Então, assim, pra gente aqui, dezembro e janeiro, tem muita procura de pessoal que vem pro litoral e fica em Brusque. E aí eles eles se programam pra um dia ficar na praia, aí eles podem visitar todas as praias. Um dia eu quero ir pra Floripa, um dia eu quero ficar na praia de Balneário, outro dia eu quero ir pro Beto Carreiro, e assim vai. E eles vêm pra Brusque praticamente só pra dormir. Só pra dormir. Meu, que é inacreditável isso, né? E, Bruna, até vamos voltar um pouquinho, que pode ser que, às vezes, o pessoal que tá assistindo a gente, talvez nunca tenha usado, nunca tenha tido essa experiência e pensa assim, o que é esse Airbnb? O que é esse Booking? Como assim uma locação para diária, né? Como que funciona? O que é a diferença entre uma locação por diária para uma locação anual? Para o pessoal que ainda não teve acesso a esse tipo de forma de locação. Então, como que funciona a locação pelo Airbnb? A gente fala Airbnb porque o Airbnb é o mais conhecido, tá? Mas a gente trabalha com outras plataformas também. Mas, por exemplo, você quer ir pra Brusque, vou viajar pra Brusque, vou ficar 2 dias lá. Você entra no aplicativo, que se chama Airbnb, e pesquisa as datas. Você consegue colocar um filtro. Eu quero uma casa com 2 quartos. Porque eu vou em 4 pessoas, 2 casais, eu quero uma casa com 2 quartos. Você faz o filtro e já procura ali. E vai aparecer no feed e você escolhe. Consulta os valores, reserva por ali. E aí você entra em contato com o anfitrião. O pagamento é feito totalmente pelo Airbnb. É um site extremamente seguro. É a melhor plataforma que tem para se trabalhar. Tanto para o hóspede, quanto para o anfitrião que vai receber você na casa dele, né? Então, mas para o hóspede, melhor ainda. Porque hoje a gente vê muita questão de golpe. Que tu aluga particular e chega lá, não é nada daquilo. A casa não existe. No Airbnb não existe isso, tá? Então, todo mundo paga o hóspede e nós, como anfitriões, a gente paga um seguro, que se chama o Air Cover. Então, por exemplo, você chegou lá na casa e a casa é totalmente diferente das fotos, não tem nada daquilo. Falaram que tinha uma piscina e chega lá, não tem a piscina, você consegue pedir um reembolso, sair da casa e receber o reembolso do Air Cover. Então, ele é extremamente seguro para quem reserva, sabe? E para o anfitrião também, é extremamente seguro, porque se um hóspede vir e, por acaso, porventura, quebrar uma televisão, alguma coisa nesse sentido,
e o hóspede se negar a pagar, a gente aciona um seguro igual uma seguradora normal. Ótimo. Bate as fotos, faz as provas ali e recebe. E eu acho Então- que deve ser até a segunda pergunta mais questionada para as pessoas que tu atende, né? Primeira, tem demanda em Brusque? Tem. Muito. Tem. A segunda, tá. E é seguro? Porque tu já teve essa experiência também. Poxa, eu Sim. aluguei a minha casa anual e a pessoa detonou o meu apartamento. O que garante que a locação por diária também dá isso? E aí tu já vem, não, peraí, a gente tem o seguro do Airbnb que vai te proteger dessas situações, né? E eu não lembro, Bruna, eu li alguma coisa, enfim, que não é permitido fazer festa também no Airbnb, né? Que talvez seja preocupação de muita gente. Sim, sim. Vai muito das regras do lugar que você aluga, né? Entendi. Então, a gente, como anfitrião, coloca lá nas regras. Proibido eventos. Ah, entendi. E aí, a pessoa não pode fazer eventos lá nesse Não é um Airbnb. regulamento do Mas Airbnb. não é um regulamento do Airbnb. Então, é uma entendi. regra do anfitrião. Por exemplo, reservar-se um sítio com a intenção de fazer uma festa, você tem que perguntar primeiro para o anfitrião se ele permite você fazer uma festa lá no lugar. Então, entendi. é tudo comunicação, assim, sabe? Então, você se exime de alguns problemas com a comunicação, com o diálogo com o hóspede. Então, ele reservou, você já manda as regras da casa. Então, se tem alguma regra ali que ele não concorde, já dá tempo de cancelar, de fazer alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Interessante. Muito interessante. E Bruna, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente, poxa, gostei dessa ideia do Airbnb, então é interessante, eu não vou ter essa preocupação de eu receber de volta o imóvel em outro estado. Que imóvel que pode ser considerado como uma utilização do Airbnb? Ele tem que estar 100% mobiliado? Tem que ser o imóvel inteiro? Como que funcionam essas modalidades de Airbnb? No Airbnb, existem algumas modalidades, né, que você pode trabalhar. O Airbnb permite você alugar só um quarto da sua casa, por exemplo, que foi... o Airbnb nasceu disso, na verdade, né? Quem fundou o Airbnb começou disso, alugando o quarto dele da própria casa dele, com ele morando dentro. E hoje ainda existe isso. Existe aqui em Brusque, por exemplo, existem pessoas que fazem isso ainda. Disponibilizam o quarto da casa e elas ficam convivendo as áreas sociais ali junto e só dormem no quarto separado. É uma forma de dividir despesas, né? Ou alugar um espaço inteiro. Alugando o espaço inteiro, né, cedendo o espaço inteiro, tem que ser uma casa, né, em perfeitas condições, né? Porque o hóspede, ele aluga uma casa que ele quer, uma casa boa, né? Uma casa bem reformada, né? Uma casa bem reformada, tem que ser uma casa 100% mobiliada, né? Tem que ter tudo dentro da casa, né? Você imagina que você vai morar naquela casa por 5 dias, então tem que ter tudo lá dentro, roupa de cama. Claro, não é obrigatório, né? Mas nós da CS Stay, a gente gosta de oferecer porque muitos hóspedes vêm de avião. Então, eles não conseguem trazer travesseiro e roupa de cama e tudo mais. Então, a gente oferece tudo isso para facilitar a vida do hóspede, né? E todos os itens de talheres, prato, copo, item de cozinha, tem que ter tudo. Então, é uma casa 100% pronta, né? Até uma coisa que eu gosto de fazer é quando eu arrumo umas casas, passar uma noite na casa. Sabe? Viver na casa por um dia pra ver se não tá faltando nada. Pra ver se tá tudo certo. Passar um tempo na casa, sabe? Pra ver se... Na casa ou no apartamento. Pra ver se tá tudo funcionando, fluindo. Pra ver se não falta nada. E é aí que entra o teu serviço, na verdade. Sim, sim. Porque quem faz essa correria toda, então, de recebe hóspede, sai hóspede, é contigo. Sim, é tudo comigo, né? O proprietário na modalidade de gestão completa, né? A gente aqui na CS, a gente trabalha com 2 formas de operação. Uma somente a gestão do trabalho online. Então, o proprietário, ele tem essa disponibilidade de cuidar da parte física, né? De ir no imóvel, limpar, trocar o enxoval, fazer a lavanderia, fazer as manutenções todas necessárias. Então, a gente pode cuidar para ele somente do online. Ele não fala em nenhum momento com o hóspede. É tudo com a gente. A criação do anúncio, precificação, contato com o hóspede desde a chegada dele. A estadia dele, a gente tem que estar disponível 24 horas para ele. Então, o telefone nunca pode estar no silencioso, né? Caramba! Porque se acontece alguma coisa de noite, queima um chuveiro, acontece alguma coisa, a gente tem que dar o suporte, né? Imagina você tá num lugar, queima um chuveiro. E aí? Já aconteceu, né? Dia 31 de dezembro, agora, num apartamento. É um imóvel que eu cuido só do online. Mas a proprietária não tava em Brusque, era todo mundo viajando. E queimou o chuveiro.
E aí foi aquele corre para conseguir eletricista e todo mundo para conseguir fazer e resolver o problema do hóspede. O hóspede ficou extremamente satisfeito que a gente conseguiu resolver. A gente teve que ir 3 vezes lá no apartamento para conseguir resolver, que no fim não era um chuveiro queimado, era o disjuntor. Tinha caído o disjuntor? Não, tinha queimado o disjuntor. O disjuntor do chuveiro tinha queimado. Então, assim, esse corre todo fica com a gente. Meu Deus, Bruna, mas dá uma trabalheira danada, então? Sim, dá trabalho, dá trabalho. E aí, todo esse corre, então, a CS faz, né? A gente cuida de toda a parte de enxoval, de lavanderia, da limpeza, né? De contratar pessoas para ir lá no teu imóvel, fazer a limpeza e deixar tudo nos trinks para receber o hóspede, né? Que a gente sempre gosta de oferecer a melhor experiência, né? Porque o mínimo que o hóspede espera é que o imóvel esteja completamente limpo, né? Para ele chegar no lugar. E a gente tem muito isso como, né? Uma o que a gente visão, é assim. a nossa visão, é o que a gente segue, né? A Aham. gente tem que entregar essa experiência boa pro hóspede. E a gente consegue ver nas nossas avaliações, né? Que a gente tem ótimas avaliações por isso. É um diferencial, podemos assim se dizer, teu e da CS. Porque Sim. eu penso assim também, né? Poxa, às vezes quando a gente vai num hotel, a gente também gosta de chegar e tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, organizado. Então, esse tipo de locação é o mínimo que deve ser exigido também para o pessoal, né? E como é que funciona essa parte assim, Bruna? Check-in, check-out, tu tem que estar junto lá pro hóspede, isso pode ser feito de uma outra forma? Como que funciona essa tua organização do tempo, mulher? A gente não consegue fazer o check-in presencial, né? Porque como a gente tem alguns imóveis, então já tem alguns imóveis aí em gestão, Bruna? Sim. Hoje a gente tá cuidando aqui de 8 imóveis. 8 imóveis, e tem mais alguns em andamento, né? E o check-in presencial é inviável, né? Não tem como. Então a gente fez um esquema de self-check-in. E cada imóvel é um particular, assim, sabe? Cada imóvel depende da característica, assim. Então, em apartamentos é QR Code, é cofre com senha. Então, o hóspede pode chegar 1h da manhã que ele não vai precisar ter alguém esperando por ele, sabe? Porque no começo a gente fazia muito isso, de ter que esperar o hóspede. E aí ficava ruim pro hóspede, que, meu Deus, eu tenho que agilizar o que eu tô fazendo pra poder ir lá. Às vezes ele tem que parar um compromisso no meio da tarde aqui, que ele já tá em Brusque, pra poder me encontrar em algum lugar e entregar a chave. Hoje em dia é inviável isso. Então a gente buscou uma forma alternativa, né? E cada imóvel tem a sua característica, mas todos a gente consegue fazer um esquema de check-in automático, né? Ô, Bruna, e agora quando a gente entra um pouquinho mais na parte, pro pessoal que tá se interessando, poxa, eu tô gostando desse negócio. Quais são esses diferenciais? A gente já sabe que, por exemplo, numa locação anual, tu não tem acesso ao teu imóvel, tu vai contar basicamente com uma gestão de uma imobiliária, assim como na locação por diária tu conta com o suporte da Bruna, da CS Stay. Então, isso, teoricamente, são iguais. Mas tem diferença em relação à inadimplência, que pode ser um risco? Isso não tem pela plataforma? Quando não tem hóspede, por exemplo, no imóvel, no apartamento, na casa, o proprietário ele pode ter esse acesso ou fica fechado para a organização da CS Stay? Como que funciona isso pro proprietário do imóvel? A questão da inadimplência é a principal vantagem, né? Da diferença da locação por temporada. Porque não existe inadimplência. Principalmente quando a gente aluga pelas plataformas, né? Às vezes acontece da gente fazer uma locação ou outra por fora, mas sempre com pagamento antecipado, com contrato, tudo certinho. Mas quando é pela plataforma, o hóspede entrou na casa no dia seguinte, o dinheiro já tá na conta. Olha só. Então, não tem inadimplência. Então, isso pelo Airbnb. No Booking, recebe no mês seguinte. Então, é muito seguro nesse sentido, sabe? Não existe inadimplência. E quanto ao imóvel, sim, fica liberado, né? Se por acaso, hoje tá liberado o apartamento e o proprietário quer entrar lá no apartamento para ver alguma coisa, verificar como é que tá, né? Fazer aquela vistoria. Ou eu quero utilizar. Hoje eu tenho um parente meu que precisa utilizar lá. Fala com a gente fecha a agenda, tranca a agenda para hoje, para ele poder utilizar para ele, para alguém, né? Que ele queira colocar lá dentro do apartamento. Então, quanto a isso, é bem tranquilo, bem flexível também. Não, e isso é interessante porque dá essa liberdade pro proprietário do imóvel, né? Sim. Poxa,
Meu imóvel, se eu quiser fechar a agenda, como tu falou, para usar em um determinado mês, ele tá ali para mim. Tu não fica preso àquela situação, poxa, eu queria ver como é que tá o meu imóvel, se o inquilino tá cuidando. Tu não tem esse acesso na locação anual, né, Sim, sim. Bruna? E aí também tem a questão da integridade do imóvel também, né? E na locação tradicional a gente sabe que infelizmente acontece muito, né? De ter o azar de pegar um inquilino ou outro que não vai cuidar bem do teu imóvel, que é um bem de um valor, né, alto. E no aluguel de temporada é muito raro acontecer um problema, assim, sabe? Sim. Muito raro. Porque a pessoa vem pro imóvel, ela fica pouco tempo dentro do imóvel, geralmente ela tem compromisso, é muito difícil quem aluga pra ficar num imóvel. Mas mesmo quem fica tempo, eles cuidam. Eles cuidam porque eles sabem que eles estão pagando. Eles Sim. sabem que se acontecer alguma coisa, será cobrado, né? Então a gente A já plataforma cobra dele. cobra, a gente cobra da plataforma, a plataforma nos paga, mas eles cobram dele. É igual um seguro, né? É um seguro de carro, tudo isso. Então, eles sabem já como funciona, né? Claro, vem um ou outro que é mais leigo no assunto, só que é por isso que existem as regras da acomodação, né? A gente já deixa bem claro, uma lista de regras, né? Ó, se quebrar algo, será cobrado. Se perder uma chave, vai ser cobrado tal valor. E assim vai, sabe? E mais uma vez, agora entrando nesse assunto, é importante o pessoal analisar quanto é importante a tua assessoria profissional, a assessoria da CS Stay, porque tu já tem a experiência, tu já tem a base. Poxa, eu sei que eu preciso ter todo um regulamento, eu preciso fazer as regras. Tu já sabe as regras do que colocar. Tu já sabe o que é comum de o pessoal fazer e o que não é. Então, tudo isso também só mostra mais uma vez a importância da assessoria profissional nessa parte da gestão. Assim como quando o proprietário do imóvel vai alugar o imóvel anualmente, ele procura uma imobiliária, ele também deve procurar essa gestão para a curta duração, né? Justamente porque tem esses feelings que a gente não sabe. Às vezes tu vai deixar passar uma coisa que pode prejudicar o imóvel, não digo tu, mas eu vou alugar o meu apartamento. E aí o meu apartamento tem uma peculiaridade na hora de, sei lá, ligar a máquina de lavar ou alguma regra do próprio apartamento. Se tu não tem essa vivência do que pode, do que não pode, tu pode prejudicar o teu próprio imóvel, né? Então importante essa assessoria, né, Bruna? Sim, sim. Porque como eu também já passei por vários erros e a gente vai aprendendo com os próprios erros, né? Então hoje, quando a gente coloca um imóvel, quando a gente atende um hóspede, a gente já tenta se resguardar para não acontecer aqueles erros que a gente já aconteceu lá no passado, né? E quando um proprietário tenta colocar sozinho, pode ser que vai fluir super bem, mas ele vai ter mais trabalho, ele vai passar por esse processo todo de aprendizado com os erros, né? E a gestão de um imóvel, como a gente tá falando aqui, não é simples, né? Tem muitos poréns, tem muito... Então, assim, você tem que estar disponível 100%. E geralmente quem tem um imóvel e coloca, faz outra coisa. Isso aqui é uma renda extra. E não tá dedicado 100% pra isso. E é isso, tu tá viajando no final de semana e tua casa, tu só tem um imóvel, e tua casa, e teu tá lá em Brusque e tu tá lá em São Paulo. E aí, se dá um problema, quem que vai resolver pra ti? Sabe? Então, tem que pensar em todos esses detalhes, assim, sabe? Porque quando o hóspede tá lá dentro, ele quer que esteja tudo funcionando, né? Não, e eu sempre falo, e eu penso isso também, quanto vale o teu tempo? Quanto vale o teu tempo? Às vezes você pensa assim, ai, o quê? Eu vou pagar a CS Stay, eu vou pagar a Bruna para cuidar do meu imóvel? Mas quanto vale o teu tempo? Será que você tem o tempo hábil de ir atrás de alguém, queimou um chuveiro, para ir orçar a troca desse chuveiro, para comprar o produto, para trocar esse chuveiro, para procurar a pessoa que vai trocar esse produto para ti? Enfim, às vezes não é mais cômodo. Você só vê o teu dinheirinho entrando todo mês ali na conta, rentabilizando muito mais do que um aluguel anual. Às vezes tirando um pouquinho do teu lucro, mas deixando na mão de alguém cuidar, e você não ter dor de cabeça, não ter estresse, ou você querer economizar um pouquinho e ter várias dores de cabeça e perder tempo. Então é o que tem que analisar, né, Bruna? Sim, é bem isso. Beleza. Ô, Bruna, e agora deixa eu te perguntar, eu tô aqui nas minhas anotações também. Hoje,
Tem alguma região que é mais procurada de Brusque, alguma situação do tipo? A região central, né? É sempre o mais procurado, porque a gente que tá aqui em Brusque, a gente sabe que é um pulinho, né? É 10 minutinhos pra cá, tá ali. Mas o pessoal que vem de fora, eles acham que o centro é muito longe dos bairros, né? Clássico, então, né? É muito longe dos bairros. Então, Aham. eles preferem a região central, bairro Santa Rita, aqui próximo de São Luís. Porque como que ele se baseia na hora de procurar em Brusque? Ele coloca lá em cima no filtro, Brusque. E ele vai procurar pelo mapa. Abre um mapa no aplicativo. E aí ele, olha, opa, lá em cima é bairro. Não quero bairro, eu quero mais aqui pelo meio, que tá escrito centro. E ele vai procurando os imóveis que estão ali no meio, na região central. Então, imóveis aqui nessa região mais do centro são onde tem mais procura. Mas hoje eu trabalho com bairro e tem Super demanda também. Eu Então, acredito que assim também, né, Bruna? Assim como agora eu vou levar em consideração o mercado imobiliário à venda. Eu tenho um cuidado, um capricho, um zelo na hora que eu divulgo um imóvel. Porque eu gosto de botar uma descrição muito completa, cheia de detalhes, informações. Isso também deve contar muito. E também é importante tu já ter esse domínio do que o pessoal vai procurar naquela região, né? Então, tipo, poxa, recebi um imóvel na Santa Terezinha. Quais são as informações importantes para colocar naquela descrição do bairro que eu sei que é o que o hóspede geralmente vem? Também tem que ter esse feeling e tu tem esse cuidado, essa descrição ou o Airbnb não... Sim, temos. A gente coloca o que geralmente os hóspedes procuram, né? Eles vêm pra cá pra vir na feira da FIP Baby. Então a gente coloca que é próximo, tantos quilômetros da FIP, do Stop Shop, dos shoppings atacadistas, que também tem. Fica tanto de distância do shopping atacadista. Ou fica tanto. É fácil acesso às praias da região, tantos quilômetros da praia da região, porque o pessoal procura. E aí, pra gente não ficar respondendo tanta pergunta, porque quando a gente não coloca na observação, eu vejo hoje que eu fico olhando, né, pra tentar melhorar os meus anúncios, eu fico olhando os concorrentes, né? E tem muitos anúncios que não tem nada escrito. Nossa! Nada. A desqualificação. Aproveite a casa aqui em Brusque. Isso, no texto que pode ser de 500 caracteres, tem 30. E aí, provavelmente, esse anfitrião recebe muita pergunta durante o dia. Tá, mas você oferece toalha de roupa de cama? Tá, mas tem quantos quartos? Toma mais tempo ainda. Meu Deus, perde muito tempo. E hoje eu recebo pouquíssimas perguntas. É só mesmo de quem não bateu o olho, só quem não quis ler, né? Que pergunta alguma coisinha assim. Mas senão tá tudo escrito ali, tá tudo oferecido ali pelo aplicativo, tá tudo completo. Olha só. Então faz muita diferença, assim, sabe? E eu acredito também que quanto mais informação tu tem, menos pergunta, mas também um outro ponto da importância da assessoria é o tempo de demora, né, da tua resposta. Sim. Isso. Eu tô te jogando perguntas e situações que eu sei que também influenciam na hora da venda. Como eu sou corretora, eu já sei como que é. Quanto mais rápido a gente responde aquele lead, mais rápido a gente tem essa conversão. Acredito que na plataforma também seja assim, né? De tipo, opa, já veio a notificação, já vou responder aqui ele, né? Sim. Esse é até um dos critérios do Superhost é o tempo de resposta e a taxa de resposta, né? E o tempo de resposta é extremamente importante para fechar o negócio. Imagina, você tá ali, o hóspede parou o tempo dele para ficar procurando ali. Opa, agora eu vou procurar uma casa lá em Brusque. E ele procura. Aí ele manda uma pergunta. Oi, será que eu posso entrar 1h da tarde em vez das 2h? E aí tu vai responder pra ele 2 horas depois. Já não tá mais ali na frente. Já foi. Ele já reservou em outro lugar que respondeu mais rápido. Então, o tempo de resposta é menos de 10 minutos. Menos assim. É olhar a notificação e já responder. Mais uma vez, a importância da assessoria da CS Stay, que tu tá ali 100% full time pra isso. É o teu trabalho, né? E é à noite, é meia-noite. Eu demoro mais pra responder, que nem toda noite, todo dia de manhã, quando eu acordo, tem perguntas da madrugada pra responder. Uau! Porque o pessoal fica de madrugada mandando... Vendo coisa. Vendo e mandando perguntas, assim. A 1h da manhã, 2h da manhã. Então, o meu tempo maior é de madrugada, que eu, que eu ainda não acordo pra poder responder. Ô, Bruna, e tu entrou num assunto, num ponto... que eu acho que é muito importante a gente dar relevância para isso, que é o teu título de Superhost dentro da plataforma, né?
O que é esse Superhost? O que diferencia de alguém que está anunciando normalmente ali na plataforma? Então, o título de Superhost são os melhores anfitriões, de acordo com as regras do Airbnb, né? Com os critérios de avaliação que o Airbnb faz. Que são quais, por exemplo? São quais? As avaliações, que não pode estar abaixo de 4,8, se eu não me engano, na avaliação geral. A taxa de resposta e o tempo de resposta. O número de estadias mínimas, porque eles avaliam de 3 em 3 meses. Então, a cada 3 meses... Não é assim, fiquei Superhost, eu vou ser por 1 ano. Não, é a cada 3 meses. É a taxa de cancelamento. Então, por isso que eu sempre falo para os proprietários, a gente não pode cancelar nunca uma reserva. Olha porque só. se eu tiver um percentual, né? Então, se eu cancelar uma reserva, 2 nesse período de 3 meses, perde um Superhost. Então, a gente não pode cancelar reserva, sabe? Isso tem uma consequência muito grande pra gente. Olha só. A gente tem que honrar. São esses os critérios, né? Então, a cada 3 meses, tem que sempre estar seguindo os critérios. E aí, tendo o título de Superhost, você tem maior visualização. Porque daí, lá na plataforma, você fica marcado como Superhost. E você, como hóspede, quando procura, enaltece assim, opa, não, esse aqui é mais de confiança. É seguro, né? É mais seguro. Opa, olha ali quantas avaliações que ela já tem. Né? Então, se torna mais... Passa uma maior confiança também para os hóspedes. E também é vantajoso para o proprietário do imóvel, né? Mais uma vez, frisando a importância da CS Stay. Porque você iniciar um usuário agora, você não vai ter avaliação, você não vai ter reserva. O pessoal que já vem com essa crença de... a locação por diária é cilada, porque tem muito aquele costume de alta temporada da praia e tal. Pode estranhar e você pode perder bons hóspedes porque você é um perfil novo. Quando você conta com uma assessoria que já tem mais de 2 anos, várias avaliações e é uma Superhost, a tua taxa de ocupação no teu imóvel também vai ser maior, né? Sim, sim. Isso é nítido, assim, que os hóspedes preferem reservar. Eu vi que você tem mais imóveis. Sabe, Olha eles só. comentam, porque eles entraram, para eles verem isso, eles entraram no meu perfil e viram que eu tenho mais imóveis. Então, eles acabam sempre olhando isso, né? E já passa um profissionalismo a mais pro pessoal que tá procurando a estadia, né? Sim, Opa, não é uma pessoa aleatória. A Bruna já tem uma empresa, ela cuida e tem mais imóveis, né? Sim, sim. Bruna, agora deixa eu te perguntar. A parte da taxa de ocupação, que eu até mencionei antes ali agora na conversa, né? Como que tu consegue organizar, vamos assim se dizer, essa precificação para dizer assim, não, eu preciso entregar uma taxa de ocupação boa pro proprietário, porque eu também quero dar rentabilidade para ele. Tu tem um controle disso, de tipo assim, olha, esse mês tem evento em Brusque, esse mês não tem. Eu posso subir um pouquinho a diária, tenho que baixar um pouco porque tá tendo pouca reserva. Isso também é um controle teu? Tu também faz isso? Sim, nesse momento, até agora, a gente ainda está fazendo isso tudo de forma manual. Então, começo do ano a gente já olha o calendário todo, eu já aumento os preços das datas que eu sei que vai ter uma procura mais alta, já coloco uma mínima de diárias naqueles feriadões. Né? Então, a gente já vai fazendo esse acompanhamento sempre. Então, mas são projetos, comprar um sistema para fazer essa precificação. Porque isso é algo que, conforme vai aumentando o número de imóveis, vai ficando cada vez mais difícil de acompanhar, né? Então, mas a gente sempre se preocupa em manter a agenda cheia. Pois é. Né? Então, a gente vai avaliando. Esse final de semana, essa casa aqui tá vazia, tá chegando, já é quinta-feira, a casa tá vazia. Opa, vou dar uma baixadinha no preço pra ver. Porque aparece no aplicativo como se fosse uma promoção. Aparece. Sempre que eu baixo o preço, eu coloco uma promoção, né? E aí o aplicativo mostra pros hóspedes que aquela casa era tal valor e agora está tal valor. E isso atrai, né? Opa, reserve logo, porque essa casa está com uma promoção. Hoje tu comentou no começo desse podcast que tu administra ali em torno de 8, 9 imóveis, né? Tu tem uma média dessa taxa de ocupação se falando de Brusque, assim, olha, Jéssica, a média dos imóveis está dando X por... Fica em torno de 70%, mais ou menos. Mas tem alguns que chega a 90%. Uau! Varia muito, assim, sabe? Apartamento para casa. Mas teve apartamentos, assim, de ter 95% de ocupação. Caramba!
é bem movimentado, assim, É bem sabe? movimentado mesmo, Uhum. né? E às vezes, novamente, tem demanda em Brusque, 95% de taxa de ocupação. E aí? Sim. Né? Não tem nem como ter uma quebra de argumento e a pessoa dizer assim, não, Brusque não tem demanda. Tá aqui, eu te mostro. Uhum. Tô com um imóvel com 95% de taxa de ocupação. Uhum. Ah, sim. A gente pega algumas reservas longas também. Então a gente aceita, tem anfitrião que não aceita reservas longas. Por causa do risco, né? O hóspede fica muito tempo no apartamento, vai usar mais, pode, Uhum. né, ficar mais tempo ali. E a gente aceita. Então é um diferencial também. Aham. E a gente acaba atraindo esse pessoal que vem, eu preciso encontrar um imóvel para ficar, para morar, vou me mudar para Brusque. E ele fica no Airbnb até se organizar. Então, já teve hóspedes aqui de Brusque mesmo, agora faz uns 15 dias que elas saíram do apartamento. Eles ficaram mais de 30 dias no apartamento, Nossa. porque eles estavam reformando o apartamento deles aqui em Brusque. E aí eles alugaram um flat para ficar no flat, a família, enquanto eles reformavam o apartamento deles. Genial. E aí, foi atrasando a obra, eles foram aumentando. Foram aumentando os dias. Foram aumentando os dias. Agora que tu comentou, Bruna, até pode ser uma dúvida do pessoal. E é permitido, por exemplo, eu tô viajando com pet, posso levar cachorro? Ou isso também é de cada proprietário do imóvel? Como que funciona isso? A regra é do proprietário. Ah, é? É. Não é do Airbnb, é do proprietário. Então, se o proprietário quiser aceitar, ele aceita. Ou não, né? Então, porque a gente já teve algumas experiências não muito legais, né? Uhum. Então, tem alguns proprietários que não aceitam. Uhum. Eu acabo aceitando nos que eu subloco. Eu acabo aceitando porque, como eu sei que tem muitos que não aceitam, Pois é. eu quero pegar esse nicho de pessoas que têm o pet, né? Pode Eu ser já um coloco no anúncio, diferencial, né? Seu pet aqui é bem-vindo Ai, nesse que massa. imóvel. Porque daí o pessoal acaba reservando ali por ser um diferencial, né? A gente acaba cobrando uma taxinha de limpeza um pouco mais alta, que geralmente suja um pouquinho mais, né, e tal. Mas a gente vai a regra do proprietário. Até é bacana o pessoal saber disso, porque ali tu comentou, a gente cobra uma taxinha de limpeza mais alta. Essa taxa de limpeza, ela é cobrada do hóspede, né? Na hora da reserva da unidade. Sim, porque tem o valor da taxa base, da diária base. Diária base para 2 pessoas. Então, é um imóvel que comporta mais de 2 pessoas. Conforme ele vai aumentando o valor conforme ele vai aumentando a quantidade de pessoas, vai aumentando o valor da diária também. E aí, somando tudo, no final vai ter a taxa de limpeza. Então, a faxina, né, a limpeza, para eles pegarem o imóvel intacto, a faxina está inclusa. Isso também é bacana para o proprietário, né? Que ele pensa assim, poxa, quando eu falo de uma locação anual, a gente não tem tanto esse controle de saber quantas pessoas o inquilino vai botar dentro do imóvel. Ele pode dizer que ele está alugando para ele mesmo e botar 7 dentro do imóvel dele, né? E ele não tem como ter esse controle e ter essa visão. E ele vai receber os R$2.500 por mês, vamos dar um exemplo, da imobiliária todo mês, indiferente de quantas pessoas estão lá dentro. Diferente da locação por diária, né? Porque quanto mais gente, desde que tenha a quantidade máxima dentro do imóvel, ele vai ganhar mais também. Sim. Por isso que as casas... a casa grande em Brusque tem... Em Brusque não, a casa grande, ela consegue faturar mais. Porque cabe mais gente. Do que um apartamento, do que um estúdio, porque ela cabe mais gente. Então, tem casas que a gente coloca lá 11 pessoas. E ainda eles vêm pedindo, às vezes, consigo colocar 15? Não dá 15, não dá 11, já é o máximo. Então tá, e tal. Mas se deixar, eles entram em 15, né, e tá tudo certo. Ô, Bruna, agora vamos até falar uma coisa que tu vai tirar a prova real e a dúvida de todo mundo, né? A gente vê vários no TikTok, Instagram, o pessoal, às vezes, com alguma experiência ruim no Airbnb, de tipo, poxa, você reservou para 2 pessoas e tu tá fazendo uma festa dentro da minha casa. A pessoa tem que levar exatamente as pessoas que ele reservou no aplicativo, isso? Sim, essa é a regra. Essa é a regra. Ele tem que levar as pessoas que estão informadas na reserva. Visitas são permitidas? Sim, são permitidas visitas não para dormir. Se ficar para dormir, tem que pagar como um hóspede normal. Justo. Mas a gente já teve casos, né? Agora, eu ia te perguntar. A gente tem uma casa na Limeira que tem uma área de festas bem legal, assim, né? O espaço externo dela é bem legal. E atrai muito o pessoal que quer fazer uma festinha ou outra, né? Eles reservaram para 2 pessoas
E aí, quando a gente foi olhar no dia seguinte, a gente viu que tava muito bagunçado. Quando eles saíram, eles reservaram uma diária para 2 pessoas. Nesse Então, mato tem cachorro. 300 e poucos reais, vamos supor assim, que deu uma diária. E a gente foi lá, que bagunça Que esquisita, né? bagunça. Aham. Aí a gente foi ver, foi olhar as câmeras da entrada, eles tinham feito uma festa, uma festa de surpresa. Tinha umas 30 pessoas mais ou menos lá na casa. Mentira! Sim, claro, não ficaram todos pra dormir, mas eles não Aham. avisaram também e tal, né? E nesse a gente acabou deixando passar em branco, assim, pra não se incomodar, Não né? se incomodar. Mas, às vezes, acontece um ou outro de querer burlar, sabe? Nesse Tu. caso, a gente ficou sabendo porque a gente estranhou, a gente tem esse... Aham. A gente tá lá, né? Tá sempre lá, então a gente estranhou. Mas a gente poderia cobrar uma multa do hóspede. Nesse caso, a gente não cobrou. Porque a gente Aham. preferiu não cobrar, não quebraram nada, tava tudo certo. Aham. Mas poderia cobrar, se quisesse cobrar do aplicativo, né? Se ela se negasse a pagar, se quisesse cobrar, vamos Ótimo. cobrar por pessoa que tava aqui uma taxa. Aham. O aplicativo ia cobrar do hóspede pra gente receber. É interessante. E tu tem a possibilidade de uma situação dessa pedir a retirada do hóspede pelo aplicativo, alguma coisa assim? Não, Não convém. Não tem. A gente Aham. consegue avaliar o hóspede. Legal. Assim como tu é Assim, avaliada. isso. Da mesma forma que eles avaliam a nossa hospedagem, e eu como Aham. anfitriã, a gente pode avaliar ele também. Então, e é de uma forma totalmente... a gente não sabe o que ele escreveu da gente. Ficou oculto até um falar do outro, até os dois publicarem a... Então, a gente não pode influenciar, sabe, a avaliação dele com a nossa. Então, por exemplo, ele me Entendi. avaliou mal, eu vou avaliar ele mal também. Não pode. Entendi. Ele só vem o e-mail, ó, fulano te avaliou. Agora avalie ele para ver o que ele te escreveu de você. Ah. Então, vamos supor, num caso desse, a gente podia falar, ó, o hóspede não obedeceu às regras da casa, trouxe tantas pessoas pra uma festa sem permissão. Entendi. E aí, o próximo anfitrião que fosse receber ele, já ia ficar ligado, né? Faz Ele sentido. já ia saber. Bacana. Gente, agora deixa eu entrar num outro assunto pra vocês, que eu comentei que tinha novidade por aí. Eu tô entrevistando a Bruna aqui, fazendo pergunta pra ela, mas eu já tô por dentro de todos esses assuntos. As minhas perguntas pra ela foram com o objetivo de te trazer informação de uma forma supernatural, de uma forma leve, mas a novidade é que depois de 12, 15 anos, desde o primeiro encontro com a Bruna, há uns 2, 3 anos atrás, eu encontrei ela, a gente conversou sobre imóveis e tal, e ela me ensinou, Jéssica, eu tô fazendo Airbnb na minha casa d'Águas Claras. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu perguntei pra ela, Bruna, mas esse negócio dá certo em Brusque? Ela assim, Jéssica, dá, tô tirando tanto por mês. E ela plantou uma sementinha na minha cabeça. E aquilo ficou e ficou. Uns tempos atrás eu mandei mensagem, Bruna, vamos gravar um podcast do Airbnb e tal, que é o que tá acontecendo aqui agora. E ela falou, Jéssica, segura um pouquinho, que eu tô mudando os meus planos, tô pensando em abrir uma empresa em relação a isso. Eu falei, Bruna, vem conversar comigo, vamos juntar força e vamos criar um negócio disso. E 15 anos depois, juntou essas duas que trabalhavam numa concessionária de carro e agora a gente é sócia. Eu tô por dentro de tudo da CS Stay. A gente uniu forças e somos sócias da CS Stay, a pioneira, a primeira gestão por diária aqui de Brusque. Quem tem à frente, quem cuida de tudo, essa mulher aqui é a Bruna. Ela dá o sangue pela CS Stay, tá o tempo inteiro na rua e corre de um lado e corre pro outro. Enfim, mas a gente tá junto, unindo força. E agora, caminhando pro final desse episódio, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a CS Stay. Bruna, vamos lá então, minha sócia. Agora eu já posso falar como se eu estivesse por dentro do assunto, né? Bruna, quais que são as vantagens da galera contratar a CS Stay? Então, as vantagens de ter uma empresa especializada, uma né? empresa especializada nisso. Primeiro, que você não vai se preocupar com nada, né? Porque como a gente já comentou aqui, são muitos os trabalhos, né? Nossa, demais. Que um anfitrião, né? Alguém que vai receber um hóspede pela temporada, precisa antes de receber o hóspede, né? Antes, durante e depois, né? Verdade. Então, o proprietário, ele não vai se preocupar com nada. Ele vai deixar tudo isso na nossa mão.
né? Então, essa é a principal vantagem dele deixar isso na mão É a economia do tempo, né, Bruna? Sim, sim. Uhum. É o nosso foco. Até a gente tem um dos nossos clientes, o Edson, né, que foi um cliente nosso, o primeiro cliente nosso juntas na CST, que ele literalmente depositou a confiança na gente de um jeito que ele falou assim, vamos lá comigo ver o apartamento. O apartamento estava vazio, né, Bruna? Não tinha nada. Tinha até um problema no gesso. Lembra que estava amarelado? E a gente foi lá com ele e falou, Edson, deixa que a gente vai cuidar de tudo aqui para ti. Mobiliamos o apartamento, pintamos, isso é um outro ponto à parte, né? Mas, enfim, resumo da ópera. Ele não fez nada no apartamento, a gente cuidou de tudo. E faz quanto tempo que ele tá? O quê? Não faz 15 dias ainda que ele tá... Não faz 15 dias, não faz 15 né? dias. Quantas reservas a gente já fez pra ele, Bruna? Já fez umas 5, né? Acho que mais, eu acho, 5, né? 6 reservas. Mais 5, 6 reservas em 15 dias. E por que eu tô falando tudo isso pra você aqui agora, no final desse episódio? Depois de você ver todas essas vantagens relacionadas, principalmente a garantia do teu imóvel, que ele vai ser bem cuidado, a vantagem de você ter acesso no teu imóvel, fechar a agenda e poder utilizar ele e afins, mas principalmente a vantagem de rentabilidade. Tu vai pensar assim, pô, mas a Jéssica é corretora, o que ela tá se metendo nesse negócio de gestão por diárias e tudo mais? O que eu identifiquei como corretora e que a gente juntou essas forças? Você, investidor, que está assistindo esse podcast, você vai comprar um imóvel na planta comigo ou um imóvel pronto. Jéssica, agora eu quero começar a rentabilizar esse imóvel. E eu pensava, poxa, o meu investidor ele vai lá, ele compra um estúdio de 300 mil e vai botar um aluguel de 2.300 reais por mês, né, Bruna? Vai dar uma rentabilidade do quê? 0,5 ao mês, no máximo 0,75. E foi aí que eu e a Bruna conversamos. Poxa, por que a gente não junta, então, a compra do imóvel, a gestão por diária, onde essa rentabilidade de 0,5 ao mês, ela pode ser até 2 ou 3 vezes maior dependendo do imóvel. Em alguns casos, vamos supor, casas, a gente tem números aí de uma média de um aluguel mensal de 3 mil, fazer 6, 7 mil em uma casa. Isso em Brusque, né? Estúdios, onde um aluguel mensal, anual, né? Perdão, é de 2.300 por mês. Quando a gente fala de uma locação por diária, na média de 4.700, dependendo do estúdio. Então, olha como a gente conseguiu encontrar uma rentabilidade maior para o investidor também na compra do imóvel. Certo, Bruna? Sim, isso mesmo. Isso além dessa facilidade do proprietário, ele também consegue ter uma rentabilidade maior. E por que eu te perguntei aqui também no podcast a importância da localização? Porque nem todo imóvel pode ter Airbnb, né? Sim, sim. Questão de prédio, né, também. Tem as regras do prédio, né? Então isso tem que ficar muito de olho também. Tem que ficar de olho, né? Nas regras do regimento do prédio, né? Não são todos os condomínios que aceitam ter locação de temporada. E alguns imóveis não se enquadram, né? Então, tem clientes que procuram a gente pra falar assim, eu quero que coloque minha casa e tal. Mas a casa não tem perfil que a gente que sabe que vai ter demanda na cidade, né? Então, não adianta a gente pegar a casa, ou a casa é muito... Igual aquela vez você me ofereceu uma casa de quantos milhões que era aquela casa? Nossa, era 2 e pouco, 3 milhões, uma casa de 3 milhões de reais pra colocar no Airbnb. Então, não adianta também, que a gente também não vai ter público pra cobrar tanto acima, né, por diária. Ou uma casa muito simples, né? Também não dá. Então, a gente faz essa avaliação também pra enquadrar, né? A importância, mais uma vez, disso, né? Porque você precisa saber o produto certo para comprar, para você conseguir o máximo de rentabilidade pela gestão do Airbnb, né? Então, nem tudo... agora eu vou sair comprando imóvel para fazer Airbnb. Calma lá. Então, assim, que tu sempre me fala, quais são os mais procurados? Regiões centrais, apartamentos de 2, 3 quartos... casas não muito grandes, né? Mais uma vez, a importância da assessoria, tanto na gestão quanto na compra do imóvel, né? Sim, sim, isso é muito importante.
Bruna, agora até falando sobre as rentabilidades e tudo mais. Aluguel. Vamos fazer aqui uma ideia. Aluguel anual, uma rentabilidade de 0,5. Aluguel mensal Airbnb vai dar uma média de 30%, 40% a mais do que o anual. Um você tem acesso ao imóvel, o outro você não tem acesso ao imóvel. O que eu ia falar que agora me deu um branco, rapaz? Dos diferenciais, inadimplência zero, com inadimplência, esse risco, né? Se o proprietário, as despesas disso, quando a gente fala de um aluguel anual, fica a critério do proprietário cobrar IPTU ou não. Geralmente o condomínio fica à parte. Como que funciona no Airbnb? O proprietário, ele arca com essas despesas? Sim, tudo fica pro proprietário. O proprietário tem que pagar todas as despesas, né? Condomínio, internet, a energia, fica tudo pro proprietário. Tudo pro proprietário. Sim. E mesmo assim, os nossos números provam para os nossos investidores, a gente tem isso computado, que mesmo com as despesas fixas do imóvel, a tua rentabilidade chega a ser 30%, 40% maior do que o aluguel anual. Sim. Sem BO nenhum, né? E os nossos investidores estão super felizes, né? Porque não tem BO no imóvel, recebe redondinho, não precisa ir no mercado comprar produto de limpeza aqui. Tá tudo intacto. A gente, quando vai limpar, limpa até... riscou a parede com calçado. A gente limpa até a parede. Então, assim, isso é uma preocupação que você não vai ter. Né? Uma preocupação, zero preocupação, sabe? Você sabe que vai ser bem cuidado, né? As pessoas que vão lá fazer a limpeza sempre são orientadas como que a gente quer que a limpeza seja feita. É uma limpeza no detalhe. Verdade. Tem que sempre olhar os armários, sempre limpar todos os detalhes, os cantinhos. E não é só pro hóspede, é também o cuidado pelo imóvel, né, do proprietário. Né? E eu lembro que, agora que eu posso falar que a gente tá junto nessa, tava difícil, rapaz, eu gravar o podcast como se eu não soubesse de nada. Mas comentou assim, poxa, eu já tenho o feeling, eu já tenho a experiência, porque eu tô 2 anos como super host, então eu sei o que dá certo e o que não dá. E aí eu lembrei quando a gente começou a fazer a decoração do Edson, que tu já foi me dando as dicas, ó. Não pode comprar toalha assim, não pode comprar lençol assim porque desbota, senão tu vai jogar dinheiro fora. Eu assim, meu Deus do céu, Bruna, se tu não me fala isso. São feelings que tu já tem essa experiência também, né? Sim. É a qualidade do material que tu vai comprar, do enxoval, porque eu já errei lá no começo. Eu já comprei toalha branca, da mais barata, pra tentar economizar. Não adianta nada, daqui 3 meses vai ter que comprar tudo de novo. Sabe? Então, esses detalhezinhos, esse feeling que a gente já sabe, já facilita, né? Exato. Já facilita tudo. E é o que eu penso, né? Não é porque a estadia é de curta duração que você acha que você vai dar conta. Assim como tu bota na imobiliária para locação anual, deixa na mão de quem sabe a gestão por diária também, né, Bruna? Sim. Bruna, e caminhando agora então para o final do nosso podcast. A CS Stay está vindo como a pioneira em Brusque, a primeiro escritório de gestão por diárias. É um projeto audacioso que a gente juntou força e vamos fazer acontecer, vamos entregar isso. E o que tu espera do mercado de gestão por diárias aqui de Brusque? Essa demanda vai continuar crescendo? O que tu espera aí para a CS Stay nos próximos meses aí, vamos se dizer? O mercado vai continuar cada vez crescendo mais. Eu vejo que há 2 anos atrás, quando eu comecei, era muito menor a procura, né? E agora tá cada vez aumentando. Tu sentiu isso? Sim. Senti que tá cada vez aumentando. Por quê? Tá ficando mais conhecido, né? Tá ficando mais comum as pessoas alugarem por aplicativo, né? Então, ao mesmo tempo que você conversa com muitas pessoas que não sabem o que é isso ainda, muitas pessoas já sabem e já adoram, né? Hoje, semana a gente tava na contabilidade falando, poxa, meu Deus, eu amo ir pra tal lugar, eu sempre vou pela Airbnb e tal. Então, tem muitas pessoas que já conhecem. Então, a tendência é aumentar cada vez mais. E a visão nossa como CS é logo que a gente estabilizar aqui em Brusque, que é aquilo que a gente sempre comenta, né? Que a gente também não pode encher de imóveis Brusque, porque a gente já existem outros, né? Outras pessoas que trabalham já aqui. A gente também não pode sobrecarregar Brusque, porque a gente precisa encher a agenda de todo mundo que a gente trabalha, Boa. né? E a gente pretende abrir para o litoral, para outras cidades, né? Mas para isso a gente precisa ter braço, a gente precisa ter corpo, né? E isso é um médio prazo, né? Uma maturação, né? Sim. E é importante o pessoal analisar isso também.
porque a nossa preocupação em relação a entregar resultado para os nossos investidores. Sim. E tipo assim, eu não vou abraçar todo mundo que quer fazer Airbnb, tu vai fazer um crivo, uma análise, né, uma verdadeira curadoria de ver assim, não, esse imóvel se encaixa na metodologia da CS Stay, tem potencial, a gente tem vaga no nicho do imóvel dele para poder entregar resultado também, né? Isso mesmo. Porque é a minha maior preocupação, eu sempre te falo, né? Aham. Minha maior preocupação sempre é isso. Encher a agenda de todos, pra Sim. todo mundo ficar feliz, né? E com certeza a gente tá olhando pra isso, né? Aham. Pra gente não sobrecarregar a cidade e não conseguir trazer uma boa rentabilidade pra todos os nossos investidores, nossos proprietários, clientes, né? E até falando para finalizar o nosso pod, algo que me fez a gente justamente fazer essa sociedade, essa parceria, que eu enxergo a tua preocupação nessa entrega com excelência. Se fosse uma pessoa que, tipo assim, eu já sou Airbnb, vamos pegar todo mundo e não sei o quê. Poxa, não é isso que... Então, eu admiro essa tua forma de trabalho também e essa tua preocupação. Porque volta e meia tu liga, Jéssica, tá precisando de paninho aqui porque tá vindo bastante hóspede. Ó, tem que... Essa tua preocupação em todos os imóveis que a gente cuida de entregar o melhor. O teu cuidado de, por exemplo... Quando eu falei assim, vamos imprimir uns cartãozinho para entregar com chocolate. E tu assim, não, eu acho melhor escrever à mão, porque eu já faço à mão e é mais legal. Poxa, olha a tua dedicação, olha o teu trabalho para entregar resultado também para os teus clientes, né, Bruna? Então, Sim. Parabéns mesmo. Obrigada. Tudo que eu faço é com muito amor. É aquilo que eu comecei falando ali, né? Trabalhei 15 anos em concessionária, adorava trabalhar lá também. Saí de lá para trabalhar no banco. Trabalhei um período no banco e foi esse período de transição, né? E foi a coragem, né, que faltava pra montar. Eu sempre quis, né, desde que eu comecei, eu falei, opa, isso é o que eu gosto de fazer. Gosto de fazer isso. Mas faltava coragem, então a nossa parceria veio pra me encorajar, aquele empurrãozinho que faltava, sabe? Sim, que bacana. Porque senão eu ia estar lá ainda esperando a oportunidade. Então, Sim, assim, o momento. Tipo, será que é esperando o agora? momento. Será que não é? E a gente ainda brincou, né? Eu acho que foi alguém que falou pra ti, o cavalo branco vai passar. Isso. E eu falei pra ti, o anjo vai passar. E a gente aproveitou as duas oportunidades, as duas visões e fizemos acontecer. E aposto, Bruna, justamente falando dessa ousadia, assim como foi o Pod Imóveis. Eu já escutei de gente que falou assim pra mim, depois que eu lancei o Pod Imóveis. Eu sempre tive essa ideia de fazer o podcast, mas eu nunca fiz. Tá aí a diferença entre você ser pioneiro e tomar uma atitude e fazer na cara da coragem, ou então ser aquele que, eu sempre tive essa ideia, mas eu nunca executei. Né? Então, foi isso que aconteceu com o Pod Imóveis e aconteceu com a CS Stay. Eu sei que muita gente vai ouvir falar o nosso nome, vai ouvir falar o teu nome, o da CS Stay, e vai falar... eu já tinha pensado nessa ideia, só que eu não tinha mão pra fazer. Não tinha mão pra fazer, mas por que você não foi atrás de alguém que já tinha esse filho, né? Então é questão de oportunidade e aproveitar, né? Sim. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham conhecido e buscado essas informações, tenha sido útil pra você em relação a esse universo que tem procura, tem demanda em Brusque, mas é importante, como eu já falei, você saber comprar o produto certo, na hora certa, na localização estratégica. Enfim, é uma engrenagem para você ter a maior rentabilidade. Mas antes de mais nada e sem sombra de dúvida, tanto na compra quanto na gestão do teu imóvel, é importante que você faça isso com um profissional. E é por isso que a Bruna e a CS Stay estão aqui para te auxiliar em toda essa parte de te entregar a grande rentabilidade do seu imóvel. E comprar comigo, é claro. Gente, Bruna, quero te agradecer. Muito obrigada por ter participado do Pod Imóveis. É o início da nossa jornada. Faz pouco tempo que começamos, mas a gente vai voar muito juntas. Sim, se quiser. É isso aí. Gente, Obrigada. E eu te vejo no próximo episódio.